Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos Inovação, e o entrevistado de hoje é o Delfim Correia. Ele é empreendedor na área de tecnologia. Delfim, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais? Bom, antes de mais nada, boa tarde, Marcos, obrigado aí pelo convite. Veja, a minha ligação com a área de tecnologia, ela iniciou basicamente com o curso de Engenharia Civil, que eu fiz na Universidade Federal do Paraná. Fui graduado já há muito tempo, em 1977, e depois disso eu fiz pós-graduação em Administração pela FAI. Mas, desde o início da minha carreira profissional, isso quando remonta no início da década de 70, muitas das coisas que a gente vivia eram relacionadas a uma atividade desconhecida até então, que era a área de tecnologia da informação, a área de informática, como se chamava naquele tempo. Eu já no primeiro ano da faculdade comecei a trabalhar, a me interessar pelas coisas de informática, de tecnologia, e aí, a partir daí eu tive uma série de envolvimentos, fundando empresas e trabalhando até como funcionário no início da minha vida profissional, mas depois eu já passei a ter atividade de desenvolvimento de atividades empresariais, e assim foi num conjunto de poucas empresas, mas que a gente veio evoluindo ao longo desses anos. E atualmente, depois de até estar um pouco mais afastado do ponto de vista da atividade empresarial e desenvolvimento no dia a dia, eu acabei me apaixonando por uma paixão nova na área de tecnologia, que é esse contexto da internet das coisas. Isso realmente é um momento muito interessante, é como se uma nova etapa da vida tecnológica se abrisse. E essa nova etapa, como eu mencionei, ela é carregada e presente em uma série de desafios. Esses desafios me motivaram muito positivamente, e após estar alguns anos afastado do mercado de tecnologia, eu voltei com um empenho rejuvenescedor, e apesar de eu já ser um profissional sênior, a gente acabou se envolvendo num projeto e desenvolvendo, trazendo para o Brasil uma série de novas tecnologias, adaptando uma série de circunstâncias e, particularmente, eu tive a felicidade, depois de muitos anos de estar afastado da área de engenharia civil propriamente dita, ter a oportunidade de voltar a desenvolver uma série de aplicações e uma série de utilizações da atividade de tecnologia aplicadas à área de engenharia. E é isso que a gente está desenvolvendo, a nossa atividade diuturna agora nesses últimos tempos, o que tem me dado, além do prazer e da emoção que uma tecnologia nova traz, o prazer de reencontrar uma série de amigos que desde a época de faculdade se dedicaram ao desenvolvimento da engenharia e atividade como engenheiros propriamente dito, em que pese eu nunca ter atuado especificamente na área de obras e desenvolvimento, etc. Mas hoje a gente tem a satisfação de estar podendo trabalhar junto com uma série de colegas engenheiros que algum tempo eu não via, e hoje temos uma série de atividades conjuntas. Bom, você falou da internet das coisas. Quais são as principais aplicações da internet das coisas na engenharia? Veja, a área de engenharia, ela sempre foi o patinho feio da tecnologia, né? Porque a área de engenharia sempre teve um volume de atividades e uma dificuldade na utilização dos seus recursos, principalmente pelo fato de grande parte das obras ela estar associada a ambientes inóspitos, né? Quando você vai numa obra, ou numa usina hidrelétrica, ou numa estrada, você não tem recursos de comunicação, você não tem recursos de estabilidade de energia elétrica, enfim, uma série de dificuldades que fez com que a área de tecnologia estivesse por muito tempo afastada desses ambientes. Com a área da internet das coisas, com o advento da internet das coisas, ela trouxe algumas características básicas que permitiram que uma série de, eu sempre digo em minhas apresentações, que uma série de sonhos até então impensáveis se tornem realidade.
Então, a gente teve, ao longo desse tempo, a oportunidade de aplicar esse tipo de tecnologia em algumas áreas, especificamente como tratamento de água, coleta e distribuição de água, tratamento de esgoto, a parte de controle de barragens, estabilidade de estrutura, atividade de defesa civil e uma série de outras coisas. Eu costumo sempre dizer também que, muitas vezes, quando a gente trabalha com tecnologia, nós que estamos mais afetos diretamente ao contexto de tecnologia por si, da dificuldade de desenvolvimento, a gente esquece que uma atividade de tecnologia ela só tem validade quando ela tem aplicação. Uma tecnologia por si só não tem validade nenhuma se não tem aplicação. E essa a grande motivação que a gente tem em desempenhar esse trabalho, aplicando toda a nossa vivência aí ao longo desses últimos anos, que a gente esteve envolvido com uma área de tecnologia, propriamente dito, e a gente poder focar e descobrir cada dia novas aplicações e justamente pelas características que um ambiente de internet das coisas, as suas características técnicas trazem, eles fazem com que uma série de novas atividades, uma série de novos controles, uma série de novas prevenções e por aí afora se tornem viáveis. Delfim, o que o contexto da internet das coisas traz para a engenharia? Bom, as aplicações da área de engenharia, veja, a gente sempre pensa, quando fala em controle de engenharia, no controle de uma máquina ou de um equipamento que ele está associado, coletando uma determinada informação. Então imagine lá que você tem que controlar o nível de uma barragem. Para você ter o controle do nível da barragem, você tem que controlar uma altura do nível de água, né? Só que muitas vezes você tem que ter um sensor que faça a verificação disso. E a área industrial, do ponto de vista de engenharia, foi pródiga no desenvolvimento desses sensores. E teve uma característica que foi atrelada a esse processo de desenvolvimento, que são as sinalizações elétricas. Quer dizer, os sensores eles são baseados em passar informação a partir de uma variação elétrica, seja ela baseada em amperagem, ou corrente, ou em diferença de potencial, e assim como uma série de outros padrões que a gente chama de sinalizações elétricas. Essas sinalizações elétricas, que podemos, de uma forma bem simples, resumir em termos de sinalizações digitais, que é aquelas 0, 1, né, ativo, não ativo, desligado, ligado, ou então informações analógicas, que você traz um número dentro de algumas escalas e que você, por exemplo, tem o 010, 420, uma série de informações aí que não veio muito ao caso de detalhar, mas que nós, e além do que, algumas padronizações do ponto de vista da automação, como é o caso de Modbus, MBus, uma série de padrões e protocolos que se criaram ao longo desses anos. Bom, o que nós fizemos foi pegar todo esse contexto de sinalização elétrica e associar a eles os procedimentos de coleta e transmissão de dados próprios da internet das coisas. Então, aí nós construímos redes, a gente faz a parte de validação desses dados, daí foram desenvolvidas toda uma plataforma em que possibilita que você parametrize essas informações, levando aquilo que é importante, a facilidade de uso e fazendo com que o pessoal de campo, o pessoal que está diretamente envolvido com a atividade operacional, eles possam obter essas informações. Bom, a partir dessas informações, então, as sinalizações elétricas que são vindas de campo, a gente faz a transmissão, a coleta desses dados, a decodificação de todas elas e daí a inscrição desses dados em bases de dados muito grandes, né? A gente tem hoje, do ponto de vista de internet das coisas, uma das maiores redes operacionais em operação ativa, produtiva no dia a dia do Brasil. Nós somos os pioneiros aí praticamente em termos dos protocolos de utilização da tecnologia da internet das coisas, e hoje nós temos um volume de informações muito grandes registradas. A partir disso, nós desenvolvemos, associamos a utilização de uma série de ferramentas de análises de grandes quantidades de dados, tipicamente nas condições de Big Data,
business intelligence e 3D, aplicações de georreferenciamento e por aí afora. E são todas coisas que passaram a estar integradas e associadas dentro dessas utilizações de tecnologia. Qual é o potencial de aplicações na internet das coisas para a engenharia? Bom, o potencial é imenso, né? A gente sempre se reporta a tudo que a gente vê em termos de sinalização e telemetria. A gente viveu um grande problema no Brasil, né, com a queda das barragens ocorridas lá em Minas Gerais, né? Aquelas quedas, elas decorreram, em última análise, por falta de deficiência de problemas de sinalização, né? Então, por que isso tudo? Porque são todas tecnologias que se usava há anos atrás, essas tecnologias todas baseadas em transmissões de dados físicos, né, com cabeamento, e esses cabos, quando eventualmente romperam ou deteriorados, eles passam a perder a sua capacidade de transmissão de dados, né, e com isso você perde a condição de monitoramento. Esse tipo de tecnologia, que é basicamente associado, que a gente define, né, como Internet das Coisas, ele tem uma característica, algumas características básicas, que são basicamente a grande distância de comunicação, sem fio, tá? E a baixíssima necessidade e demanda de energização. Então isso faz com que você possa ter esses pontos controlados, energizados, em locais remotos e muitas vezes desprovidos de qualquer cobertura de estruturas de comunicação de dados convencionais, como redes de satélites, as redes de 3G, 4G, de celular, etc., né? Ou mesmo redes públicas de comunicação de dados. Então, nesses lugares, a gente consegue criar redes locais de uma forma muito rápida, eficiente e fundamentalmente econômica. E como é que você faz para observar um equipamento em operação? Bom, a observação dos equipamentos, eles partem então dessa sinalização, que eu me referi há pouco, né? Então essas sinalizações, ela tem uma codificação que ela basicamente identifica a situação exata, específica daquele ponto que está sendo monitorado, né? Seja ele uma pressão, ou seja ele uma temperatura, ou seja uma altura do nível, um poço, qualquer tipo de variável. E esses sensores, então, que tem a sinalização elétrica padrão, eles passam a ser transmitidos por protocolos, que nós chamamos, que são redes. No caso específico, um dos mais usados é o conhecido pela sigla LoRa, que vem de Long Range, e a LoRaWAN é uma rede que ela permite, com uma facilidade muito grande, a utilização de toda essa estrutura fazendo o tráfego dos sinais. Bom, a partir daí, esses sinais, então, eles são captados, coletados através de antenas de captadores e concentradores locais, e a partir de então transmitidos através de formas de comunicação, que pode ser feita através da internet ou através de utilização de satélites e várias outras formas, mas que são em pouquíssimos pontos. Para você ter uma ideia, a gente já conseguiu ter comunicação desde o ponto de coleta de sinalização até essas antenas de captação em 15 quilômetros sem fio. E lógico que são condições normais, né? Mas eu diria assim que em ambientes urbanos você tem uma cobertura bastante grande, com poucas unidades de concentração dessas, que nós chamamos tecnicamente de gateways. Elas têm uma área de cobertura muito grande. Então, para você cobrir áreas geográficas, é muito tranquilo. Okay? Então, basicamente, é essa a situação, e daí a gente vai para a nuvem. As soluções que a gente usa, basicamente, elas são hospedadas em nuvens. Elas têm características de segurança muito importantes, né? Porque o sinal, uma vez coletado em campo, ele já está criptografado, e ele passa por todas as etapas de processamento e tratamento de dados com criptografia. Além do que, a gente usa parceiros de classe mundial para a utilização das diferentes operações, né? E fazendo com que a gente tenha uma tranquilidade operacional e uma segurança também muito grande na integridade de dados, né? Que, aliás, é um assunto que está muito em voga aí pelos problemas que aconteceram recentemente
no TSE em Brasília, nas eleições, e que todos esses problemas que aconteceram, graças a Deus, a gente está bastante fora dessa vulnerabilidade. Você, no início da entrevista, disse que fundou diversas empresas. Uma delas é a TLM. Quais são as soluções providas pela TLM? Bom, a TLM é uma empresa que eu criei recentemente. Ela é uma empresa que tem perto de 3 anos de vida. Ela é uma startup, de certa forma, né? As pessoas brincam que como é que pode uma startup ser conduzida por um profissional sênior. Mas é o que acontece. Ela tem a sua essência, uma busca da tecnologia, ela tem essa motivação, que eu acho que é o grande indutor de quem se dedica a criar tecnologia, a desenvolver aplicações, justamente tem que ter essa motivação. Então a TLM foi uma empresa que ela nasceu justamente para dar vazão a essa característica de tecnologia e de internet das coisas. Tá? Quer dizer, o nosso foco é telemetria, sensoriamento e o aspecto fundamental de utilização dessas formas de transmissão de dados e comunicação. E, notadamente, apesar de não ser restritivo, mas a área de engenharia é uma área que tem o nosso foco, né? Agora, a gente tem também algumas outras situações em que a gente está desenvolvendo alguns projetos, algumas participações em termos de consultoria e de desenvolvimento, em que algumas situações, como, por exemplo, defesa civil, existem algumas soluções que podem ser feitas com a utilização desses dispositivos baseado no conceito de internet das coisas e que podem auxiliar a prevenção de acidentes e por aí fora, quando a gente vê em tantas situações desagradáveis aí que aconteceram no nosso passado, né? Aí como aconteceram lá em Teresópolis ou que aconteceram aqui mesmo na área da Serra do Mar, né? São situações que poderiam ser perfeitamente evitadas com esse tipo de tecnologia que hoje tem disponível. Por alguns anos eu estive à frente da área de tecnologia da informação da Copel. A quantidade de invasões diárias, tentativas de invasões no sistema da Copel é enorme. Como é que funciona isso na internet das coisas? Bom, veja, a gente, quando fala em invasão, a gente tem que falar sobre vários aspectos, né? Primeiro, a invasão lógica, que é dentro dos sistemas de informação, essa que nós nos reportamos agora há pouco, em termos de como aconteceu com o TCE, e que a gente acompanha pela grande imprensa. Esse tipo de invasão, hoje, ela tem sempre uma novidade a cada dia, né? Eu costumo dizer que, em termos de segurança e integridade de dados, em termos de informática, esse nunca é uma verdade permanente, é uma verdade dinâmica. Você tem a cobertura, a prevenção daquela realidade naquele momento, né? Mas as coisas estão evoluindo, a tecnologia está evoluindo e você tem que adaptá-la. Então, do ponto de vista de prevenção lógica, esse tipo de alternativa é o motivo da nossa atenção constante. E essa é a razão, inclusive, que nós não fazemos instalação de produtos e viramos as costas e vamos embora. A gente continua prestando assistência, a gente continua sendo responsável pela maturidade e manutenção de todas as soluções. Agora, fisicamente, hoje existem uma série de sensores que foram desenvolvidos pela indústria e que hoje podem ser conectados em grandes extensões de área. Por exemplo, você pega uma fazenda ou você tem lá um canal de adução de uma hidrelétrica, alguma coisa assim, você pode perfeitamente fazer toda a sinalização disso com essa característica de comunicação de longa distância. Então, veja, são diferentes aspectos dessas coberturas que podem ser feitas, né, e que com esse tipo de facilidade, que vamos voltar a dizer, longa distância de comunicação, baixíssimo consumo de energia e capacidade de flexibilidade muito grande de parametrização, você consegue ter esse tipo de solução de forma que antigamente você precisava lá passar uma rede de cabeamento e por aí afora. A gente teve uma felicidade algum tempo atrás, numa hidrelétrica,
a gente detectar uma situação de perfuração no canal de adução, que foi um rompimento, né, de uma estrutura de impermeabilização, e que os nossos sensores indicaram que havia uma modificação através de piezometria, que é basicamente a detecção de nível de água subterrânea, e que essa detecção foi sinalizada, foi alarmada, né, a um dos nossos usuários. Ele estava na praia e recebeu uma comunicação de que aquela informação aquela situação tinha ocorrido, e ele imediatamente ligou para a usina e disse: tem um problema lá, manda verificar o que é. E foram ver, realmente tinha um dano bastante sério dentro do canal de adução, e que interrompeu-se a operação daquele nível lá, e conseguiu se resolver de uma forma sem parar praticamente a operação da usina, né? Então isso aí se traduz uma economia muito grande, isso aí traduz uma facilidade de operação e principalmente uma segurança, né? Porque você evita qualquer tipo de consequência danosa que muitas vezes pode estar ocorrendo quando você trata de uma barragem de um porte mesmo que pequeno. Eu agradeço imensamente a entrevista do engenheiro Delfim Correia e deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Tá bom, eu que agradeço, Marcos, é um prazer revê-lo, gente que tem uma longa história de convívio pessoal e profissional, e a gente tem uma satisfação a gente poder contar um pouquinho da nossa experiência, dos nossos esforços e, graças a Deus, dos nossos sucessos que a gente está conseguindo obter com esse tipo de tecnologia. Nós ficamos à disposição, se pudermos ser útil em alguma outra coisa mais, disponha sempre da gente aqui. Tá bom, muito obrigado. Nada.